Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 11 de abril de 2026. Hoje nós vamos trazer aqui um tema bastante interessante, porque há algum tempo já as equipes espirituais estão nos dando orientações e agora as coisas estão muito aceleradas. O nosso poder criativo ou criador, o criador está muito forte, muito acentuado, muito ativado. E que podemos criar coisas que antes não podíamos, não tínhamos conhecimento, não era também ainda a hora. E nós vamos hoje aqui trazer a matéria sobre a criação de um portal dentro da tua casa. Crie, então, um portal multidimensional dentro da tua casa. É muito importante isso, porque neste tempo de transição planetária, que já estamos indo para o seu final, nós começamos agora a entender que somos de fato seres multidimensionais e que é através dos portais que nós vamos nos conectar com o além, com aquilo que não era da nossa realidade, porque outras realidades estão começando a surgir e nós precisamos nos adaptar. É claro que aqueles que não vão ascensionar não tem muita importância isso, mas aqueles que realmente vão ascensionar, as almas que estão prontas, elas precisam entender que há muita coisa além daquilo que entendíamos. Muitas pessoas têm facilidade em desdobramentos, viagens astrais, visão remota, teletransporte, telecomunicações, né, via a mediunidade. Enfim, esses poderes, isoladamente, sempre existiram. Mas agora nós vamos nos transformar numa grande humanidade de médiums, porque na quinta dimensão nós somos todos extraterrestres. Aliás, nós sempre fomos extraterrestres, mas vivíamos aqui limitados na terceira dimensão de consciência, como se a gente não tivesse nenhum poder, nenhuma comunicação extraterrestre e que estávamos aqui completamente abandonados num planeta na periferia da galáxia Via Láctea. Na medida que a nossa consciência se expande, nós começamos a compreender algo e muito rapidamente, e a cada dia mais e mais, que nos eleva e nos mostra como são os caminhos daqui para frente. A nossa consciência é a nossa própria alma. Vamos dizer aqui que há uma diferença entre consciência e mente. A mente é do cérebro, a nossa capacidade material. A alma é uma consciência, a consciência ela é quântica. Ela veio experienciar a limitação da terceira dimensão, mas ela pertence às suas versões mais elevadas de todas as dimensões que existem no cosmos infinito. Então, por isso nós somos quânticos. Por isso nós somos extraterrestres, por isso nós somos galácticos. Por isso nós somos universais. É aquilo que nós já dissemos tantas vezes. Essa parte da consciência que está aqui em cada um de nós está lá na fonte. Então a parte está no todo e o todo está nessa parte. Criar os portais agora vai ser muito importante porque são através desses portais que nós vamos navegar. Navegar em todos os sentidos, não somente através da nossa consciência, das nossas intenções, das nossas capacidades mediúnicas de viajar pelo espaço, assim como as pessoas fazem nas suas viagens astrais. O que é uma viagem astral? Um desdobramento, senão um deslocamento dessa consciência para o passado e para o futuro.
Os portais são pontes quânticas multidimensionais. Eles não separam as dimensões, eles unem as dimensões. Por isso são portais dimensionais. Através dos portais, muda-se uma realidade, uma linha de tempo, instantaneamente. É através dos portais que os extraterrestres se comunicam e se deslocam pela galáxia e pelos universos. Quando se imagina que existe uma nave que transporta os extraterrestres, sim, as naves são as suas casas. Uma nave, já foi dito aqui tantas vezes, ela é feita sim de algum tipo de material, mas ela é orgânica porque ela tem uma consciência. E essas consciências das naves, elas são sempre atreladas às consciências dos seus habitantes, dos seus ocupantes. E essas naves se movimentam através dos mundos, através dos portais. Se a luz, que a velocidade é extraordinária, tanto que o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra e a luz leva 8 minutos, em torno de 8 minutos para chegar até aqui. Então, esta distância entre a Terra e o nosso Sol é chamada de unidade astronômica. E as distâncias entre os mundos são tão grandes que mundos não tão distantes estão a 40, 50 mil anos-luz, que seria o tempo que a luz demoraria para percorrer nessa velocidade, a cada 8 minutos, 150 milhões de quilômetros. Imagina quanto é longe isso. Ou então transformar as distâncias em unidades astronômicas para entender que cada unidade é 150 milhões de quilômetros e tem mundos que estão a milhões de unidades astronômicas daqui e ainda estão dentro da nossa galáxia. Nem estão fora dessa galáxia. A imensidão dos universos é um desafio para a nossa própria consciência. Mas nós vamos começar a compreender daqui em diante que, na medida que expandimos essa consciência, nós vamos compreender. A ascensão das almas nada mais é que a expansão da consciência. E a comunicação com os outros mundos será sempre através dos portais multidimensionais. Esses portais multidimensionais, eles estão ligados em pontos estratégicos aqui na Terra, onde são os portais mais importantes, os vórtices. E eles formam uma teia ao redor da Terra, ligados entre si por linhas chamadas também de linhas lei. Lei não é lei, aquela lei da cartilha, é lei de L-E-Y. Não sei se talvez quem que deu esse nome, mas linhas lei ligam os portais multidimensionais da Terra. Existem muitos portais aqui na Terra importantes, como as pirâmides, por exemplo, são portais. Nós temos lá na Síria também, já foi dito aqui algumas vezes, tem um pentagrama, tem 5 portais, só dentro da Síria, é um país pequeno. Um pentagrama significa que tem 5, ligados entre si também, obviamente. Tem portais em todos os lugares, nas montanhas, embaixo dos oceanos, nos desertos, em grandes cidades também. Os escuros, quando tomaram conta da Terra, descobriram onde é que estavam esses portais e por isso eles tomaram conta daqueles lugares com mais veemência, porque dominando os portais eles conseguiam também controlar melhor a humanidade. E é por isso que os países onde tem portais, e agora também nós estamos entendendo e descobrindo que existem arcas orgânicas que são
cápsulas do tempo, que foram deixadas aqui propositadamente para que no tempo certo elas se ativassem. Elas estão se ativando agora. Então, onde há conflitos, há portais importantes e há principalmente arcas. Não temos um número exato de arcas, alguém fala em 12, mas eu já vi alguma coisa que pode ser 22, 24. Muitas estão sob os oceanos, mas também muitas estão na superfície, como por exemplo na Ucrânia tem uma, que é uma das razões daquela contenda que não termina nunca. Temos também arcas ali na região do Iraque. Por isso também tem certos conflitos. Às vezes a gente nem sabe por que há um conflito entre nações, mas sabemos que o conflito maior é o bem contra o mal. É o conflito que vai definir quem está com a verdade. E nós sabemos quem vai vencer, porque a luz sempre vence. Isso é indiscutível, não há o que acrescentar. Os portais eles estão agora sendo ativados cada vez mais rapidamente. E nós temos a consciência se expandindo, e esta consciência expandida que vai ativar as arcas, os portais, vai mostrar as linhas lei. E essa consciência expandida vai fazer com que nós atingimos em breves tempos a condição de consciências galácticas, porque a Terra já começa a fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Enquanto as coisas se resolvem, e nós não temos muito o que fazer, porque são coisas que dependem do tempo, depende de certas consciências, depende de massa crítica, enfim, de tanta coisa. Mas nós temos sempre o que fazer individualmente o melhor para contribuir com o coletivo e contribuir com o planeta e com a transição planetária. Então nós somos também ancoradores de portais. Há em todos os pontos do planeta Terra, em todos os lugares, há pontos que ancoram portais, ancoram luz, ancoram energia, e recebem e refletem essa energia como se fosse um espelho. Os cetáceos, por exemplo, eles têm dentro deles como se fossem antenas invisíveis que conectam-se diretamente com Sírius. Algumas informações dizem que há outros animais que são também consciências que vieram de Sírius, como os pássaros, como os cães e gatos, que eles chamam de canidais e felidais, porque são os felinos e os cães. São consciências sirianas ancorando a energia aqui, neste planeta. E se nós vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento, o entendimento, nós vamos descobrir que o nosso corpo humano, embora a matéria dura e grossa da Terra, pertencente aqui a um mundo de terceira dimensão de consciência, onde a luz é muito pequena em relação à sombra, que é grande, mas o nosso corpo é formado de células, e as células nossas, cada célula tem um núcleo. E dentro desse núcleo nós temos átomos, a mesma energia atômica da fonte criadora, da fonte que tudo é, que tudo cria. Os átomos, eles estão em toda parte. Então nós somos parte desta poeira cósmica, dessas sementes cósmicas. E no fundo, nós também somos sementes, já foi falado isso aqui tantas vezes. Então nós somos também um portal.
Porque através dessa energia atômica que forma os nossos átomos, que constitui o nosso corpo físico também, nós temos dentro de nós uma ligação, como se fosse um portal multidimensional. Então nós podemos ancorar entre nós humanos, cada um, no seu local, no seu habitat, na sua casa. Ou então no local de trabalho também. Tem pessoas que trabalham como profissionais que têm uma sala, que têm um escritório, enfim. Pode ancorar esse portal lá no seu trabalho? Não importa. Hoje nós vamos falar aqui que você pode abrir um portal, criar um portal dentro da sua casa, do seu local de trabalho. E é simples. Os terapeutas holísticos que trabalham o olo é o todo. Por isso são holísticos. Eles têm entendimento desse portal. Pelo menos a maioria tem. Então, onde eles trabalham, eles já criam um portal, conscientemente ou inconscientemente. Mas conscientemente é muito mais poderoso, porque você tem consciência daquilo, você alimenta aquilo constantemente através do entendimento. Então, se você tem um local de trabalho, que atende pessoas principalmente, é importante ter um portal ali. Ou então, em casa, pode ter um no trabalho, um em casa também, nada impede que tenha dois. Eu posso dizer com toda certeza, no momento que você criar um portal, quando você tem qualquer indisposição, qualquer energia que está negativa, que está pesada, se você vai lá naquele espaço onde você criou o portal, você se conecta com as energias transformadoras, as energias cósmicas, você tem é como recarregar uma bateria. Você liga na tomada, carrega instantaneamente, é rápido. Hoje vamos aqui dizer, então, em poucas linhas, em poucas palavras, resumidamente, como criar um portal. E depois você pode fazer do teu jeito, da tua maneira. Eu vou dizer do jeito que eu criei o meu portal. E se você fizer um pouco diferente, não tem problema nenhum. Não vamos aqui exigir que todos façam da mesma forma. Não, cada um vai fazer de acordo com aquilo que sente, de acordo com a sua energia, e não tem problema nenhum. Então vamos lá. Prepare primeiro um local onde você acha que é um local ideal. Eu vou falar aqui da casa. Depois, se alguém quer fazer no seu trabalho, é só imaginar lá no trabalho, então, ao invés da casa. Ou nos dois locais. Na casa, sempre tem um cantinho. Pode ser uma salinha, pode ser um corredor, pode ser um quartinho. Eu acho meio complicado fazer isso no quarto de dormir, porque normalmente a pessoa tem um marido, uma esposa, e quando vai para a cama, são duas pessoas ali, então não há uma concentração muito boa, porque geralmente um não pensa como o outro, o mesmo que pensasse, são intenções diferentes, e eu acho que o portal ele deve ser muito individual, muito particular, porque é uma conexão tua com o universo, uma conexão das tuas células com o universo. Por isso é bom ser um quartinho lá que não tem ninguém que dorme, a não ser alguma visita de vez em quando, não tem problema. Pode botar a visita dormir lá no quarto com o teu portal, que ela vai se sentir muito bem.
Inclusive, quando vem a visita, intenciona que o portal vai iluminar aquela consciência, vai potencializar. A pessoa vai se sentir muito bem naquele lugar, naquele local. Independente do local que você vai abrir o portal. Escolha o local onde você acha que é melhor. E é um lugar que você pode, sempre que tiver necessidade, ir lá e, de preferência, sozinho ou sozinha, para se abastecer. Porque é realmente um ponto de abastecimento energético. Então você vai nesse local, você prepara esse local para criar o portal. Primeiro você faz uma concentraçãozinha, alguns preferem fazer uma meditação rápida, independente, faça do teu jeito. Se concentra, faça aquela respiração, porque não tem nada melhor que começar sempre com aquela respiração lenta e profunda. 3 respiradas, lentamente e profundamente, com os olhos fechados, sentindo a energia do corpo, do ar que respira, limpando o teu corpo primeiro. Fazendo aquela energia que é o ar que nós respiramos, ele tem pranas. Pranas é a energia da vida, a energia que cura. Respira, limpa o teu corpo com aquele ar. Se conecta com as tuas entidades espirituais, aquelas entidades que você acha que são teus guias, teus mentores. Não importa se são aquelas ou outras, aquelas que você imagina são sempre aquelas que te amparam. E peça para eles te orientar, te ajudar a ativar esse portal. Você vai criar ali um portal multidimensional. Então você imagina um pilar de luz, como se fosse um tubo de luz, que vem lá do Sol central, cósmico, universal, galáctico, no nosso Sol. É um espelhamento, vem vindo de Sol para Sol, e do nosso Sol desce de cima para baixo, exatamente nesse local que você está. Se coloque dentro desse pilar e receba essa luz pelo topo da cabeça, o chakra superior. Desce pelo teu corpo através dos chakras, então o topo da cabeça, o terceiro olho, o laríngeo, na garganta, o cardíaco ali no coração, o plexo solar ali logo acima do umbigo, o chakra esplênico no baixo ventre e depois o chakra básico, que é ali no final da coluna vertebral, no cóccix. E coloca este pilar descendo ainda para a Terra, indo até o núcleo de cristal da Terra, o centro da Terra. Tem uma mandala de cristal. Coloca esse pilar, então, lá naquele núcleo, como se fosse um feixe de luz que vem lá do Sol central cósmico até o núcleo de cristal da Terra, passando por dentro de você, pelos seus chakras. Quando você sente este pilar de luz, e a cor da luz não importa, geralmente é uma luz clara, cristalina, mas pode ser também colorida como um arco-íris, não importa. Não se preocupe com a cor da luz. Apenas luz. Aí você está ancorando este pilar de luz através do teu corpo, das tuas células, dos átomos que compõem as células e o corpo humano. E você liga como se fosse um fio terra, lá no centro, no núcleo de cristal da Terra, lá no centro da Terra. Quando você sente este pilar de luz, você mentalmente expande ele para os lados, como se fosse um cano mais fino, ele vai ficando cada vez mais grosso. E ele vai passando além do teu corpo, você fica dentro. Coloque esse pilar que ocupe o espaço deste local que você está. Mas ele pode também se estender por toda a casa, todo o prédio. Não importa.
Que ele fique fazendo aquelas ondinhas também para fora, como quando você joga uma pedrinha na água. Faz aqueles círculos que vão avançando pelas laterais. Você pode fazer isso mentalmente. O núcleo, o miolo do portal está ali, no local que você criou. E ele vai se expandindo porque ele tem vibrações. Ele vai atingir as vizinhanças, o bairro, a cidade, o país e o planeta Terra. Você pode fazer ele de vez em quando vibrar dentro dele, o planeta todo. Você depois trabalha de acordo com a vontade que você tiver, com aquilo que você intencionar. Ele está ali. Uma vez criado esse portal, ele não deixa de existir mais. Ele está sempre ali. Ele só vai deixar de estar ali o dia que você quiser. Daí você vai lá e faz o processo inverso. Agora eu vou desmanchar esse portal, vou dissolver. Mas daí eu não vejo razão nenhuma para fazer isso. A não ser que você mude. Se você mude de local, daí você pode dizer, olha, eu estou mudando, eu vou transportar esse portal para o meu novo local. Então você faz uma transferência lá depois, com o mesmo processo. Se deixar ali também não vai criar problema nenhum, porque é uma coisa boa, mas pode ser que a pessoa que venha ocupar esse espaço não se sinta bem na luz. Tem gente que é mais sombra, então não gosta muito da luz. Mas você pode transferir ele. Aonde você vai, você pode levar junto. Só ancorar ele lá. O ancoramento, quando faz a mudança, é importante. Você não precisa criar ele, você já tem ele. Então você só mentaliza ele, muda de local. Agora eu estou transferindo ele para cá, estou ancorando ele aqui, nesse espaço. Uma vez criado esse portal, quando você precisa se abastecer de energia, quando você tem alguma dor, quando você tem algum desconforto, alguma preocupação que te tira a paz, vai para este portal. Vai lá e fica 10, 15 minutos. Feche os olhos, se concentre. Mentalize aquela luz te iluminando, te abastecendo, te energizando. É impressionante o resultado. É claro que no começo, às vezes, o resultado não é ainda aquilo que é possível. Pode estar um pouco ainda limitado, porque a nossa consciência ainda tem resistência, às vezes. E a resistência, ela atrapalha um pouco, mas sempre tem resultado, mesmo que seja pequeno. Neste portal você pode, inclusive, fazer as tuas orações, as tuas preces, as tuas intenções. Quando tem alguém, por exemplo, doente dentro do grupo familiar, ou não do grupo familiar, mas que você se importa, vai lá e se abasteça dessa energia e intencionalmente envie essa energia para aquela pessoa. Você vai transferir parte. E não se preocupe que vai ter energia de sobra para toda a humanidade. Não, vou mandar a energia aqui, vai faltar para mim. Não, não vai faltar. Não existe esse negócio. Quando você doa, você não perde nada. Então, doa energia para quem precisa, vai potencializar aquela intenção. O resultado vai ser melhor, mais positivo. Quanta coisa nós podemos fazer? Quanto nós podemos usufruir daquilo que está chegando agora para nós? Infelizmente, muitas pessoas esperam que os outros resolvam tudo. E nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é a parte mais importante desta transição planetária. Porque se eu faço a minha parte, eu ainda sobro tempo para ajudar outras partes, outras pessoas, outras coisas. Não fico dependente dos outros.
Porque mesmo que os outros nos ajudem, mas se eu posso fazer e não faço, eu vou ter um agravante que vai impedir o resultado melhor. Por isso tem aquela parábola do Cristo Jesus que disse: ajuda-te que eu te ajudarei. Ele não disse para a humanidade: pode deixar que eu resolvo tudo. Não. Ele pode resolver tudo, sim, pela consciência grande que ele é, pela super-alma que ele é, mas ele não vai fazer isso, porque senão nós somos alunos de uma escola que vamos receber a nota pronta sem esforço. Seremos uns profissionais futuros fracassados, então nós precisamos aprender. Mas para aprender, precisa querer, aí temos então sim o amparo, temos a ajuda. Quando você criou esse portal, então sim, você pode ter confiança, certeza que ali você tem um vórtice multidimensional de energia. As energias de qualquer parte do universo, do cosmos, da galáxia, do sistema solar, do planeta Terra, da onde você quiser, você está conectado com o todo. Ali dentro do portal você se limpa e você se abastece. E você se cura. É claro que temos os nossos karmas também, e às vezes é necessário quitar esta dívida e os nossos créditos não são suficientes, então vem alguma dor, alguma dificuldade. Mas mesmo assim, nós somos abastecidos no portal com aquela confiança, com aquela certeza que tudo vai melhorar, que tudo vai finalizar melhor, que tudo vai passar, porque nós somos uma consciência, o portal também é uma consciência, a fonte criadora, o Deus, é uma consciência. Quando nós começamos a compreender isso, nós vemos que tudo fica mais fácil. Aí nós entendemos que não temos problemas, temos tarefas, como eu disse num vídeo há pouco tempo. E a gente faz a tarefa. Às vezes até se divertindo. Porque é um passatempo. A ociosidade é um problema. Fazer algo, exercer tarefas, executar planos, criar, é um passatempo. Por que nós colocamos tanta dificuldade nessas coisas, se são essas coisas que nos mantêm ativos e vivos? Uma mente ociosa acaba por adoecer. Não se abastece de nada. Todos serão portais mais adiante. Todos aqueles que herdarem a nova terra. Aqueles que não herdarem a nova terra vão continuar na ilusão, porque a terceira dimensão da consciência é a consciência da ilusão. Por isso nós nos sentimos tão pequenos, tão miseráveis. É uma ilusão. Então, se na nova terra tudo pode ser assim, vamos nos adiantar. Estamos muito próximos da nova terra. Vamos adiantar um pouco. Crie esse portal. Viva essa experiência. Faça. Sempre vai trazer vantagem, mesmo que sejam pequenas, nem percebidas, mas vai trazer resultados positivos e pode trazer resultados fantásticos. Vai depender da tua criatividade, das tuas intenções, de como você compreende. Por isso é preciso compreender também um pouco. Vai falar para uma pessoa que não entende nada de espiritualidade, de
transição planetária, de mundos fora da Terra, de consciências fora da Terra, ele vai criar um portal que jeito? Ele só vai saber fazer se vai lá dentro daquele quarto, daquela sala, e pega as ferramentas e faz uma caixinha lá, de papelão, de madeira. Ele vai ver que fez alguma coisa, mas ele não vai saber criar nada com a mente criadora, naquilo que não é visível, que não é matéria, porque ele não entende nada. É preciso compreender um pouquinho. Então, quando você compreende, você domina a intenção, direciona aquela intenção para co-criar. Eu espero realmente que cada um de vocês que me ouvem se dedique um pouco a isso que trazemos hoje como tema, porque vai realmente mudar não somente a tua vida, mas pode ajudar e contribuir com outras situações, com outras pessoas. E pode ter certeza, nós estamos descobrindo os nossos poderes inatos. E são ilimitados. Aí as pessoas dizem, por que não soubemos disso há mais tempo? Se eu tivesse sabido disso lá na minha infância, aprendido lá, sim, claro, seria diferente. Mas será que a nossa consciência estava pronta? Nós temos que entender que o universo ele é um grande semeador. Ele não joga sementes fora, não joga nada ao léu. Ele sempre traz no momento oportuno. Então ele vai trazer aquela semente de consciência em cada um de nós para germinar, para multiplicar quando nós estamos prontos. Nesses anos todos que eu trabalho, e principalmente nesses últimos 12, 13 anos que eu faço as canalizações, eu sinto isso. As informações que chegam são aquelas que eu entendo. Se eu não entendo, o que adianta me mandar uma informação? Eu não sei passar adiante. Eu sinto, vejo alguma coisa, mas não interpreto, não sei o que aquilo significa. Então não vai vir. É uma semente que não pode cair porque a terra não está pronta. Então nós temos que entender de uma vez por todas que tudo depende de nós. Quanto mais rapidamente nós nos aprontamos, é como uma terra que está pronta. A semente vai cair na terra e vai germinar e vai produzir. Senão, não vem, não tem sentido. Então, quer receber, faça o esforço, se prepare para receber. Mas vocês estão prontos. Olha, tem pessoas aqui que me acompanham há muitos anos. Se cada texto escrito antigamente, cada vídeo feito agora ultimamente é uma pequena palestra, se você escutou 200 vídeos ou entre vídeos e textos, você fez 200 mini cursos, ouviu 200 palestras. Será que não agregou nada? Impossível, né? É assim que nós evoluímos, agregando conhecimento para que mais e mais chegue, porque a nossa consciência não tem limite, ela se expande na medida que nós abrimos ela. Ela vai se alargando, e quanto mais se alarga, mais cabe dentro. É assim que nós recebemos as informações e o conhecimento. Não há outra maneira. Em consciência fechada não entra nada. Então, espero que agora você crie o teu portal e usufrua dos benefícios que esse portal pode te trazer. E posso dizer que com o tempo você vai descobrir que é uma miniatura da fonte criadora.
O todo está na parte e a parte está no todo. E você pode ter dentro da sua casa um portal multidimensional. E ali você pode navegar. Não há limite para a consciência navegar. Você pode navegar sem medo, porque ali você está dentro de um porto seguro. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.